irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar nessa casa para dar início a uma série de compromissos nessa região, esse lindo estado gaúcho, aonde desde o ano 2000, a convite dos amigos, comparecemos para o trabalho de divulgação da nossa doutrina espírita. Hoje, nesse momento, nos cabe falar sobre Maria de Magdala e trazer para todos essa figura tão importante de uma mulher que, ao conhecer Jesus, se transformou, mudou a sua vida e deu um exemplo de uma pessoa nova. Vale recordar que ela era uma mulher diferente, fisicamente falando, das mulheres que viviam naquela região de Israel. Vivia numa pequena aldeia à beira do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, que na verdade é uma represa natural do Rio Jordão. E ali naquela pequena aldeia chamada Magdala, ali vivia Maria, e que tinha como função vendedora de ilusões. Tinha um palacete onde recebia os altos funcionários romanos, que Israel era invadida e dominada por Roma, assim como também aqueles que eram do alto clero de Israel. Mas naquela noite ela não conseguia dormir. Estava de novo naquele estado que nós hoje conhecemos como estado depressivo, uma angústia muito grande. E disse para o seu porteiro que não ia atender ninguém. Mas às 3 da manhã, um oficial romano bate à porta. O porteiro diz que ela não iria atender ninguém, ele empurra o porteiro, entra e vai até o quarto onde estava Maria, que estava com insônia, com aquela dor, uma angústia no peito. E ele disse para Maria: Maria, eu vim te falar que eu me encontro doente. Ela levou um susto quando ele tirou a capa que envolvia o braço. E ele estava portador da hanseníase, naquela época chamada de lepra. E ele disse: eu sei que também tu és doente, de uma outra doença. Tu sofres de uma doença da alma. Eu bem o sei porque das últimas vezes que estive com você, pude notar a tristeza em seu olhar. E eu venho te dizer que eu vou em busca da cura. Tem um Messias, um profeta de Nazaré, que está do outro lado do lago, atendendo os doentes. E a um toque seu, cegos passam a enxergar, mudos e surdos falam e ouvem, paralíticos andam, e eu vou em busca da minha cura. E vim aqui dizer para que você também, Maria, vá em busca de sua cura. Ele foi embora. Ela ficou meditando, angustiada ainda, e resolve seguir o conselho daquele cliente antigo. Chama sua serva, pede para mudar com roupa com ela. E a serva fica surpresa: mas a senhora é uma dama da corte, como é que vai mudar de roupa comigo? Eu sou uma serva. Ela disse: eu não quero ser reconhecida. Diga para o meu barqueiro para tirar do meu barco qualquer sinal que possa me identificar. Vamos sair daqui a meia hora. E assim ela fez. Acordou o barqueiro, ele foi lá, tirou todos os sinais, e depois de 1 hora de viagem, quando o dia estava nascendo, ela chegou numa praia e viu quando um homem estava em pé numa pedra contra o nascer do sol, ou seja, o sol nascia por trás dele, e os seus cabelos compridos até os ombros, de cor amêndoa madura, eram visitados por uma suave brisa do mar. E ele falava das coisas lá no céu. Ela se aproximou. Quando foi sentar na areia, Jesus disse: Maria, que bom que você veio. Ela levou um susto,
mas eu nunca ouvi, como é que ele sabe meu nome? No Evangelho consta que Jesus nos conhece um a um pelo nome. Ele é o bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe qual é a hora do remédio chegar. Muitos de nós pedimos aquilo que não será bom para nós. E Jesus sabe o que é bom para nós. E manda o remédio na hora certa. Mas, infelizmente, nós vivemos de lamúria, reclamando muito e esquecemos de agradecer a Deus. E o remédio vem, a melhora chega e a gente nem se percebe porque vivemos de reclamar. Mas Maria, impressionada com aquele homem, passa a segui-lo. E seguiu ele até aquele momento onde ele entrou triunfal em Jerusalém. À beira da porta dourada de Jerusalém, ele parou e pediu para que 2 de seus discípulos descessem, fossem até uma casinha e pedissem ao homem emprestado o seu burrico, porque ele queria cumprir e deveria cumprir todas as profecias que falavam sobre o Messias. E o Antigo Testamento, todos os seus profetas falavam do Messias, mas os judeus pensavam que o Messias era aquele que iria libertar Israel do domínio de Roma, e não um Messias diferente, com uma libertação muito maior. Libertar da ignorância do não saber, libertar do olho por olho, dente por dente, e trazer a lei de amor, justiça e caridade. E os 2 foram lá, falaram que Jesus pediu emprestado um burrico, o moço emprestou na hora, e cumprindo a velha profecia do profeta Neemias, Jesus entrou triunfante em Jerusalém. Na religião católica é conhecida como Domingo de Ramos, aonde o povo que foi muito abençoado por Jesus, muitos ali foram curados, ou tiveram seus parentes curados, tiravam suas capas, colocavam no chão, cortavam ramos de palmeira para que Jesus e seus amigos passassem. E todos gritavam: bendito que vem o nome do Senhor, hosana nas alturas. Durante uma semana que Jesus ficou em Jerusalém, ele contrariou interesses dos dirigentes do templo, assim como também contrariou interesses dos romanos. Pilatos, o governador romano, ele era dono de todas as piscinas de Jerusalém. E para o judeu apresentar a sua oferenda no templo, ele deveria antes se purificar. E a purificação deveria ser passar pela piscina. Existiam degraus que as pessoas desciam e depois subiam. A água ia até o pescoço. E isso era o ritual de purificação dos judeus. Para fazer entrar nessa água tinha que pagar. E isso era uma das fontes de renda de Pilatos. Quando Jesus também chegou no templo e viu que o templo era um local de venda, um local de câmbio, ele disse: a casa do meu Senhor é de oração, a casa de meu Pai é para orar. E aí não permitiu mais aquilo, e isso contrariou os dirigentes do templo, uma vez que eles ganhavam com o câmbio, que toda e qualquer moeda era trocada pela moeda do templo, e só podia comprar os animais para fazer as oferendas com o dinheiro do templo. E ele estava contrariando tanto aos dirigentes judeus como aos dirigentes romanos. E eis que houve a traição de Judas e ele foi preso. Maria acompanhou tudo. Maria de Magdala era aquela seguidora fiel. E naquele dia que Pilatos, cumprindo uma velha determinação judaica, que é a época da Páscoa dos judeus, que representa, que lembra a saída do povo judeu do cativeiro do Egito, deveria libertar
um dos presos. E Jesus estava preso, assim como também Barrabás. Barrabás era partidário dos zelotes. O zelote era aquele que tirava do rico e dava para o pobre. E ele era muito conhecido. E Jesus também. Jesus havia curado muita gente. E aí, Pilatos resolveu convocar o povo para, junto em uma assembleia, umas 200 pessoas deveriam ir para escolher quem deveria ser solto, Barrabás ou Jesus. E eis que no meio daquele povo estava João o Evangelista, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, assim como também Maria de Magdala. E todos tensos, esperando o momento aonde iria acontecer a escolha. E Pilatos se levanta e por trás dele um grupo de pessoas estavam em alguns degraus acima de um pátio e à frente dele tinha um pequeno passadiço, uma calçada pequena. E ele manda ver o preso. E veio Jesus. Aquele homem que nunca fez mal a ninguém veio com uma coroa de espinhos na cabeça. Trazia um pedaço de cana na mão, simbolizando o cetro. Estava amarrado, todo ensanguentado, de cabeça baixa. E Pilatos recebeu um recado da sua mulher, que disse assim: liberte esse homem. Sonhei com ele a noite inteira, ele me fez mal. Liberte ele. E ele, sabendo que a prisão de Jesus iria dar problemas, assim como também libertá-lo, ele iria ter problemas com os líderes do templo, porque queriam caçar Jesus, que se intitulava Filho de Deus, e eles não admitiam isso. E Jesus, de cabeça baixa, ouve quando Pilatos faz a primeira pergunta: és tu o rei dos judeus? E Jesus levanta os olhos. E Pilatos e todos aqueles que estavam com ele não conseguem fitar os olhos de Jesus. O olhar de Jesus incomodava. Era um olhar diferente. Um olhar que penetrava intimamente cada um de nós. E Pilatos virou para o lado e Jesus disse: tu dizes, mas meu reino não é deste mundo. E continuou com um breve interrogatório e pede, percebendo que não teria uma outra saída, pede água, toalha e uma bacia. Ele queria lavar as mãos, porque ele disse: não vejo erro nenhum nesse homem, não vejo por que matá-lo. Lavo as minhas mãos, porque o seu sangue para mim é puro. Mas tem que ser feito à vontade do povo. Vamos então ouvir quem aqui quer que eu liberte, Jesus ou Barrabás. Dentre aquela assembleia de umas 200 pessoas reunidas, são pessoas que foram curadas por ele. Pessoas que deveriam, como aquele nono dos 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Aquelas pessoas ali tinham muito que agradecer a Jesus. Se não foram curados, tinham parentes ou amigos que foram curados por Jesus. Mas os membros do Sinédrio, que era o governo religioso de Israel, colocou algumas pessoas em postos chaves naquela assembleia, que começaram a gritar: liberte Barrabás, queremos Barrabás. E aí, quando uma pessoa grita com convicção, o outro lado não sabe o que fazer, mas o outro grita com tanta vontade. O que ele está falando? Qual o nome, rapaz? Então eu também vou. E aí começou a gritar. E João, Maria de Magdala, Maria de Nazaré ficaram sozinhos gritando: libertem Jesus. E aí começou aquela via crucis. Ele, com o peso da cruz, começou a subir para o Monte da Caveira, aonde seria crucificado. No exato momento em que acontece o seu desencarne, que Jesus teve um corpo de carne igual a nós,
E ele diz: Pai, entrego o meu espírito em suas mãos. Eram 3 da tarde. E aquele dia que estava um dia normal, fechou o templo. Uma grande tempestade cai sobre Jerusalém. E a noite veio antecipadamente. Tudo escureceu. Ao pé da cruz, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, João Evangelista, Bartimeu, o cego que ele curou. Todos estavam ali. E aí, quando Maria pede aos soldados o corpo, os soldados pagos resolveram tirar o corpo da cruz, e ela, como mãe piedosa, coloca o corpo de seu filho morto em seu colo. Aquela figura ficou conhecida de tal forma que Michelangelo ele imortalizou com a estátua que ele fez, Pietà, que quer dizer piedade. Naquele momento, Maria de Magdala diz: Senhora, vamos enterrar, vamos colocar em um sepulcro, ele morreu. E Maria Santíssima diz: Não, ele não morreu. Mas senhora, nós vimos, olha, ele está morto. Meu filho disse que voltaria ao 3º dia. Eu tenho certeza que ele vencerá a morte. Foi colocado em um sepulcro que fora esculpido na rocha. O corpo deitado em uma mesa de pedra que foi também esculpida, envolta em lençóis. Ao fim do 3º dia, Maria de Magdala vai cedo, sai de uma casa onde Pedro e os seus discípulos, junto com a mãe de Jesus, estavam escondidos, porque os romanos disseram: vamos prender a todos. E todo mundo com muito medo, escondido, ela saiu escondida, foi e viu o túmulo vazio. E pergunta ao homem que ela achava que fosse o jardineiro: para onde levaram o corpo do meu Senhor? E o homem diz, e ela ouve aquela voz que ela não esqueceria: Maria. E ela olha e diz: Rabone, que quer dizer mestre querido. Ele diz: não me toques, vá aos nossos amigos e diga que eu estou vivo. Ela corre muito. Chega, bate um código na porta, a porta se abre, ela entra e diz: eu vi, ele não morreu, ele está vivo, eu vi. Pedro, tomando a palavra, diz a ela: Maria, nós toleramos você até agora. Nós sabemos que você é uma mulher da vida, uma mulher do mundo. Ele te amava, mas nós não. Você deve se apartar de nós. Vai embora, Maria, não fique mais conosco. E ela ficou muito triste quando uma voz autorizada se levanta no fundo do salão. Era a Santíssima, que diz a ela: filha, conta de novo o que você viu. E ela conta que Jesus havia voltado. Portas e janelas fechadas dão vento dentro da casa. E eles ouvem: a paz esteja convosco. Era Jesus. Todos, com muito respeito, se ajoelham e colocam o rosto no chão, inclusive a Mãe Santíssima. Ele vai tocando um a um, coloca todos de pé e conversa com eles, como diversas outras vezes onde ele esteve junto, para dar orientações aos 500 da Galileia que deveriam sair pelo mundo pregando o Evangelho. Depois de sua última aparição, ele não voltou mais à terra, e de 2 em 2 os discípulos saíram pelo mundo conhecido pregando o Evangelho a toda criatura. Maria ficou só. Não tinha mais o palacete, porque vendeu e deu tudo aos pobres. Não iria voltar mais para a vida, porque era uma mulher renovada. Ela era a prova daquilo que Paulo de Tarso falou: quem conhece Jesus, nova criatura é. E ela estava completamente modificada, mas sozinha, andando na beira de uma praia, quando
elas escutou um sininho. O sino indicava que estava chegando um grupo de rancenianos, leprosos, e que foram até ela. Ela não se assustou, não correu, como todos naquela época corriam, com medo de serem infectados, e ela disse: o que vocês querem? E os leprosos disseram: vimos buscar Jesus, porque sabemos que Jesus pode nos curar. E ela disse: mas ele já foi embora, ele não volta mais, ele já esteve conosco muito tempo, mas já faz um bom tempo que ele foi aos céus. E eles deram uma volta para o Vale dos Imundos, aonde eles viviam, um vale aonde os rancenianos ficavam recolhidos longe de todos. E uma menina que vivia com os rancenianos, filha de rancenianos, volta e entrega para ela uma flor. E ela pensa: não tem ninguém, e eles vieram em busca de Jesus. Eu convivi com Jesus, sei tudo sobre ele, vou viver com eles. E resolve, mesmo não sendo ranceniana, foi viver com eles. Ao final do dia, ela subia numa pedra e falava sobre Jesus. Falava de tal forma que consolava aqueles irmãos que tinham essa doença grave. Viveu vários anos com eles. Um dia, se banhando, ela viu uma mancha sobre o seio. Pegou o espinho de uma rosa, espetou a mancha e não doeu. E ela agradeceu aos céus. Havia sido contaminada, tinha contraído a hanseníase. Para ela, era uma doença renovadora. Aquela doença iria quitar, através dela, os erros cometidos por Maria de Magdala naquela existência. E já passados alguns anos, ela, coberta de feridas, estava deitada em um leito, quando as crianças cantavam hinos cristãos. Cantaram os hinos e ela viu quando uma mão saiu de uma esfera de muita luz. E ela ouviu quando uma voz de homem ressoou naquele ambiente: vem comigo, Maria, vem, porque você merece o reino de paz. E Maria de Magdala veio desencarnar. No ano de 1998, no Brasil, já começaram as primeiras vítimas de uma doença pior do que a lepra. A AIDS matava e não tinha cura. Muitos doentes, hospitais lotados, só cuidados paliativos. E um espírita, um médico, chamado René Peça, morador na cidade onde eu nasci, Niterói, no estado do Rio de Janeiro, resolve construir um abrigo para atender aos pacientes terminais de AIDS que os hospitais não queriam, porque dava muito trabalho, assim como amparar as famílias desses irmãos. E criou a Casa Maria de Magdala, em Niterói, que ele ia de hospital em hospital, e como médico, ele pedia a direção do hospital. Se queria dar aos cuidados dele, da equipe dele, os pacientes terminais de AIDS, que ele queria cuidar desses pacientes. E muitos foram para a casa. A casa completará em julho 27 anos. E ele levou os pacientes, e mesmo o Espiritismo ajuda sem pedir que a pessoa se torne espírita. A casa espírita ajuda sem pedir que a pessoa se converta ao Espiritismo, porque isso não existe. Nós não fazemos proselitismo, simplesmente ajudamos e socorremos a todos, assim como Jesus ensinou. E a casa começou a ter os pacientes, foi formado um grupo de voluntários que davam 4 horas por semana. De início, 200 voluntários se ofereceram àquele trabalho, para trabalhar nas enfermarias, na cozinha. Hoje, a casa está com
poucos, porque os pacientes de AIDS já têm uma maior sobrevida, mas em convênio com o Poder Judiciário, com a Justiça, funciona como uma casa-albergue para crianças que estão em risco social. A família não tem condições, são retirados da família e as crianças ficam ali, são atendidos ali naquela casa. E essa casa repete o gesto de Maria de Magdala. Um trabalho grandioso que é feito ali todos os anos, dia após dia, para sempre lembrar que fora da caridade não existe salvação. Que Jesus nos ensinou que devemos fazer o bem sem olhar a quem. E naquele local, onde eu tenho prazer de vez em quando ir visitar, fazer palestras, já que eu moro no município vizinho, em São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado do Rio de Janeiro. Segundo maior município, com 1.100.000 habitantes, e aonde há problemas sociais gravíssimos. E com base também nesse trabalho dos primeiros cristãos, inclusive de Maria de Magdala, fundamos há 31 anos atrás, no dia 1º de maio de 1987, uma casa no bairro bem pobre, cercado por comunidades carentes, uma casa espírita, uma casa assistencial, casa de Batuíra. Batuíra é um mentor espiritual. Quando chegar em casa, vai no Google, coloca o nome Batuíra e você vai ver a história de Antônio Gonçalves da Silva, um português que veio para o Brasil no finalzinho do século XIX. E aqui no Brasil ele colocou em prática a mediunidade, tornou um médium cura e curava pelos passes. Abriu diversas casas assistenciais. Em homenagem a ele, 1º de maio, dia do trabalho, porque ele, através de Chico Xavier, escreveu só um livro que chama Mais Luz. E nesse livro tem uma página que se intitula Trabalho, Trabalho e Trabalho. E ele diz assim: se a dor te visita, trabalhe um pouco mais. Parentes que não te compreendem, trabalhe no bem um pouco mais. Se a angústia visita a tua alma, serve mais. Ou seja, ele nos ensinou que nada resiste ao trabalho. E nessa casa, já há 31 anos, temos um trabalho. Na verdade, o trabalho começou há 20 anos atrás, em parceria com a Fabiano de Cristo, que é a maior instituição espírita social, de assistência social do mundo, com trabalhos na América do Sul, no Brasil e, obviamente, também na África, onde atendemos a famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Lá nós atendemos a famílias, 50 famílias, e 100 crianças ficam em nossa instituição. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde, 100 crianças de 2 a 14 anos ficam em nossa instituição, tem 3 alimentações, 3 refeições por dia, tem material escolar, tem uniforme, tem médico de graça, tem psicólogo, tem um local onde eles podem viver de forma digna, porque muitos não têm nem um vaso sanitário em casa, não têm comida, vivem numa situação de miséria completa. Então a casa dá esse abrigo, é uma casa assistencial espírita. Temos as nossas reuniões, aonde as famílias vão se quiserem. Vale lembrar que 70% do nosso público-alvo é constituído de famílias protestantes, mas aceitam a nossa ajuda. E, obviamente, só vai para assistência espiritual aqueles que querem, mas muitos conhecem Jesus pelo fiéis espírita e aí começam a respeitar a doutrina espírita. Antes de apresentar um vídeo que nós trouxemos para falar da casa, vale contar uma pequena história muito rápida sobre a intolerância religiosa que muitos de nós sofremos. Muitas pessoas não respeitam a fé alheia e fazem uma perseguição sistemática. E nós espíritas já fomos também muito
perseguidos. Muitas pessoas têm até hoje um preconceito, tanto que algumas pessoas não têm coragem de falar casa espírita. E aí quando encontra no mercado, fala assim, vai lá hoje eu vou lá. Havia um moço do Rio de Janeiro, eu vou lá escutar. Então lá quer dizer o centro espírita, né? Então, eu fui lá, eu gostei de ir lá, você quer ir lá? Então, isso quer dizer centro espírita. Então, participando como diretor da nossa federação, o Espírito do Estado do Rio, eu fui participar representando os espíritas no lançamento da campanha da fraternidade dos católicos, isso há uns 4 anos atrás. Era no prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde funcionou, enquanto o Rio de Janeiro era a capital da República, ali funcionou a Câmara dos Deputados, que é o Palácio Tiradentes. E lá tinha representante de várias religiões. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, ele é muito dado ao diálogo interreligioso e respeita todas as religiões. E eu estava na hora de ir embora, já ia acabar. Entre o Rio de Janeiro e Niterói tem uma ligação de barca, e eu morando do outro lado, tive que pegar a barca, e a barca, depois das 9 da noite, ela é de meia hora, até 9 horas, então, 15 para as 9, a hora que eu estava pensando já em sair pela esquerda, quando uma freira desse tamanho me chamou. Uma senhora, aliás, para mim todo mundo é baixinho, né? Então, uma senhora pequenininha, e ela falou assim para mim, o senhor é representante dos espíritas? Sou. Eu posso falar com o senhor? Aí eu olhei para o relógio, 15 para as 9. Bom, até 9 horas eu falo, deve ser alguma coisa que ela quer falar. E ela me tirou naquela reunião, tinha muita gente. Subimos pelo elevador, fomos numa sala que estava com a porta aberta. Entramos, ela passou a chave na sala. Eu disse, o que houve? Eu vou agora apanhar dessa freira aqui, uma senhorinha de 80 anos. E ela, com muito tato, começou a me dizer assim, ô doutor eu queria dizer ao senhor o seguinte, eu dirijo uma creche católica na nossa congregação, na cidade de Petrópolis, na Serra do Estado do Rio. E lá temos vaga para 80 crianças. E toda vez que abre matrículas, eu nunca aceitei criança de família espírita. Eu sabia que ia dar problema, porque dentro de mim eu não tinha uma plena convicção de que o espiritismo era do bem. Então eu tinha desconfiança de que tinha parte com o homem do pé torto, então eu fiquei com medo. Então há muitos anos eu venho evitando crianças de famílias espíritas. Aí eu olhei para o relógio, 5 para as 9. A minha barca, mas com pernas grandes, só bem pertinho, era atravessar o pátio e pegar a barca. Pô, não, e o que eu posso ajudar a irmã? É que eu tenho uma confissão para fazer. Aí eu entendi, porta fechada. Devia ser médio vidente, viu a minha batida. Então eu falei, a senhora quer confessar. Então pode falar. Eu estive muito doente há cerca de 6 meses atrás. Eu tive uma doença que ninguém sabia o que era. Eu fui parar na UTI. Fui colocado em coma induzido. O senhor já viu, né? 80 anos em coma induzido. Todo mundo começa a ver também de caixão, ver como é que vai ser, missa de 7º dia, com a roupa que eu vou ser enterrada, tudo isso. E eu estava plena, consciente de mim, vendo tudo o que estava acontecendo, ouvindo os médicos, ouvindo, porque está em coma, mas é só o corpo que está em coma, o espírito está ali presente. E ela me disse, a minha cama ficava em frente à porta de entrada da UTI, aquela porta antiga de barco norte-americano, que vai e volta. E todo dia, às 6 da tarde, eu elevava o pensamento à Mãe Santíssima. Pedia a ela, eu quero tanto voltar. Eu quero tanto continuar em minha creche. As minhas crianças. Me deixa voltar, Mãe do Céu. Me manda um anjo para me tirar desse coma.
Eu quero voltar, Mãe do Céu. Me ajuda. E fazia a prece dela. No 31º dia, ela acabou de fazer a prece, não tinha médico nenhum, cara ligada em aparelhos, no soro, quando a porta se abre. E entrou um senhor de óculos escuros, com um terno parecido com o meu, só que o dele brilhava. Era um terno assim, chumbo, azul chumbo. E chegou perto dela, e ela olhou bem para ele e falou assim, falou mentalmente, porque ela estava com o corpo em coma. Falou para ele assim, o senhor é quem eu acho que o senhor é? E ele respondeu, eu sou eu. Ué, então o senhor é, eu sou eu. E o que o senhor está fazendo aqui? Ué, a senhora não faz uma prece todo dia 6 anos à Mãe do Céu, pedindo a ajuda para a senhora voltar? Peço. Então, eu vim aqui cumprir a ordem da Mãe do Céu. Mas ela mandou o senhor, mandou a mim. Eu que vim cumprir a ordem da Mãe do Céu. Me dá a sua mão. E ela espiritualmente deu a mão a ele. E ele apertou a mão dela, espiritualmente falando, e falou assim, em nome da Mãe de Jesus, para que a senhora fique na terra e atenda todas as crianças da tua creche com muito amor e carinho, eu te digo, irmã, aí falou o nome dela, acorda! E ela acordou assustada. Os aparelhos dispararam, os médicos vieram, tiraram ela do soro, ela acordou, foi para o quarto, daí a 3 dias ela estava na creche de novo. E eu pensei, meu Deus, perdi a barca, agora são 9h30, então agora ela vai ter que me contar tudo. Mas quem era esse senhor que foi lhe apertar a mão, lhe chamar, porque a senhora não gostou dele? Não, eu gostei, mas eu fiquei assustada. Mas por que a senhora ficou assustada? Aí ela olhou, passou outra chave na porta e disse, meu Deus do céu, é agora. Estou no 3º andar, para cair daqui vai ser uma coisa horrível. E agora? Pô, não, minha irmã. Era Chico Xavier. E eu tenho que dizer uma coisa, irmão. Eu morri de vergonha. Eu perseguia tantos espíritas. E eu descobri que Chico Xavier é de Jesus, que o Espiritismo é de Jesus. E agora eu tenho embaixo da minha cama uma caixa de maçã cheia de livro de Chico Xavier. Eu vou morrer lendo o livro de Chico Xavier, porque eu descobri e agora eu respeito os espíritas. E eu quero lhe dar um abraço. Ele me deu um abraço tão carinhoso, que eu pedi a barca de 9h30, mas fui na barca das 10 horas feliz, porque ela queria agradecer, e não sabia como. A Mãe do Céu mandou Chico Xavier acordar, ultrapassando as barreiras da intolerância religiosa, porque Deus é amor. E a infinita bondade de Deus permite que 70% da nossa clientela lá em São Gonçalo seja protestante, e nós espíritas, e nós socorrendo eles. Mas nós não pedimos para que eles se tornem espíritas. E aí, a espiritualidade, através da nossa mediunidade, escreveu histórias infantis, que transformamos em livros. E trouxemos um livro, A Maçã Amarela, que fala a história da importância do sonho das crianças. Como é importante deixar a criança sonhar. E aqui, o Espírito Carlos editou o livro. Quem quiser e puder, ninguém é obrigado a nada, eu vou botar ao final, lá fora, para fazer dedicatórias no livro, para ajudar a nossa creche. Peço agora ao irmão para passar o vídeo, para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho que é feito lá. Bota um pouquinho mais alto. São famílias que vivem abaixo da linha da miséria. Possa acompanhar, se ninguém é tão pobre que não doe simpatia, ninguém é tão triste pra rir sem agonia, ninguém é tão vazio que não enche
beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer. Liberte-se, libere o ar em forma de canção, nem tanto, nem tão pouco, nem imensidão. Queira se bem, ame a quem não mereça, e não esqueça de receber, e fizer pra alguém, pra alguém. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não enche o olhar de alegria. Nem tão feliz que o amor não dure, nem tão carinho que a fé não segure, nem tão apressado que não pare pra ver, insiste em nascer. Liberte-se, libere o mar em forma de canção, nem tanto, nem tanto, nem imensidão. Queira se bem, ame a quem não mereça, e não esqueça de receber, e fizer pra alguém, pra alguém. Nós rogamos ao Pai do Céu, ao Senhor Jesus, que abençoe aquela família que hoje aqui está representada. Que os seus lares possam ser visitados pelos espíritos superiores e possam deixar paz, saúde e muita harmonia. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe.